capítulo 16, versículo 7. Deus colocou uma palavra no meu coração para meditarmos acerca da vida dessa figura tão esquecida do Velho Testamento, mas que tem uma lição muito forte para nós. Diz assim a palavra de Deus: e o anjo do Senhor a achou junto a uma fonte de água no deserto, junto à fonte no caminho de Sur. Pode dizer, se você puder permanecer com a tua Bíblia aberta, pois vamos estar lendo aqui o capítulo 16 e vamos estar analisando o que é que Deus tem a nos ensinar com essa personagem. Eu quero falar hoje sobre a vida da mulher chamada Agar. Quantas coisas, irmãos, que estão aqui na palavra que tem um propósito. Nada na palavra de Deus está por acaso. A palavra de Deus, ela nos ensina, nos instrui. E o propósito de Deus, irmãos, é nos fazer cada dia mais semelhante a Jesus. Não, o nosso propósito é nos compararmos com fulano, com Beltrano, com ciclano. Eu estou melhor do que fulano. O meu casamento é melhor do que o casamento de tal família. A minha família, não. O nosso padrão é Jesus. Que quando nós olhamos para Jesus, nós vamos enxergar quanto precisamos crescer. Quanto em nós precisamos sermos lapidados. O padrão que Deus quer para mim e para você é a estatura de Jesus, é a estatura de Cristo. Esse é o padrão para todo homem, para toda mulher. E quando eu olho aqui para a palavra, eu vejo aqui essa mulher Agar. Agar é uma mulher estrangeira que vai conviver com o patriarca Abraão. Abraão, o homem que foi chamado de amigo de Deus, o homem que teve um encontro tremendo com o Senhor. Escuta, irmãos, eu preciso focar aqui porque a hora passa muito rápido na igreja, viu? O relógio corre. Mas uma coisa eu vejo: Abraão é alguém que é arrancado de um antro de idolatria. Às vezes nós esquecemos desse detalhe. O pai de Abraão, Terá, ele era um idólatra, ele era fabricante de ídolos. É com esse núcleo que Abraão ele convive. A lucratividade dele vem da idolatria. A vida dele foi pautada nisso. E Deus vai chamar esse homem para estabelecer com ele uma aliança. Escuta, você hoje caminha com Deus, não é por causa de méritos teu, o mérito é dele. Não tem mérito nenhum Abraão. Abraão está atolado na idolatria, mas Deus olha para ele e diz: vou chamá-lo. Aí ele vai corresponder. Deus fala: sai do meio da tua terra, sai do meio da tua parentela e vai para onde eu vou te mostrar. E ele diz: eu estou com Deus, vou abandonar tudo, vou largar tudo. Abraão vai largar toda a sua lucratividade, a empresa que só tinha, e vai viver um projeto novo com Deus. Alguém vai dizer assim: Abraão, para onde você vai? Não sei. Mas peraí, Abraão, como assim? Você vai abandonar tudo aqui e você vai estar indo para onde? Eu vou para um lugar que Deus não mandou ir. Qual é o mapa? Não tem. Mas peraí, Abraão, quem é o Deus que te chamou? O Deus que me chamou, ele é invisível. Não, mas cadê a imagem dele? Não tem. Abraão, você enlouqueceu. Não, agora eu passei a ter juízo. Louco era eu quando eu vivia sem ele. A partir de agora, eu agora estou são. Abraão vai viver pela fé. Abraão vai viver coisas tremendas em Deus. Mas essa história aqui nos mostra, apesar de ser um homem que foi guiado por Deus, apesar de ser um homem que viveu tremendamente com Deus, mas aqui nessa história demonstra a fragilidade de Abraão, a fragilidade de Sara, que vai resultar na história de Agar. Todos os seres humanos da Bíblia, todos eles, nós vamos olhar para eles têm coisas tremendas, lindas para nós, irmãos, mas foram imperfeitos. O único perfeito é Jesus. Significa dizer que eu e você, por mais maturidade que alcancemos, por mais que estudemos a palavra, por mais que oremos, jejuemos, ainda somos fadados
a errar, a fracassar. Ainda assim somos moldados a conviver com tropeços. A grande questão, irmão, não é se você é perfeito. A grande questão é a sua posição. Eu não vou viver no erro. Se eu tropeçar, eu vou me levantar. Se eu errar, eu vou pedir perdão. Eu vou me arrepender, eu vou mudar de vida. Eu não vou me conformar com o erro. É essa a diferença que faz daquele que conheceu a Deus, daquele que não conheceu a Deus. O arrependimento não é um sentimento, descobriram que eu errei, estou triste por isso. Não, o arrependimento é essa mudança, Felipe. Essa mudança de atitude interior. O arrependimento é a troca de governo. Eu não vou fazer mais. E digo mais, irmãos. Sabe qual é o grande poder do arrependimento? O arrependimento é o sentimento que você tem. Se eu tivesse que estar lá de novo, eu não faria o que eu fiz. Isso é arrependimento. Se eu tivesse lá na hora de escolher entre a tentação e o pecado, eu ia dizer, eu não vou ceder à tentação, eu não vou pecar. Isso é verdadeiro arrependimento. É quando só que o passado a gente não muda, irmão. Não tem como alterar o passado. Nós alteramos o presente para vivermos o melhor no futuro. Mas o passado já era. Mas no teu coração tem que dizer, se tivesse que fazer tudo de novo, eu não cometeria mais esse erro. Esse é o verdadeiro arrependimento. Mas vamos olhar para a palavra. Diz a Bíblia no verso 1 que Sarai, mulher de Abraão, não lhe dava filhos, e ela tinha uma serva egípcia cujo nome era Agar. Aqui inicia a história dessa mulher. Agar, a Bíblia diz que ela era uma serva, ela era uma escrava. Entenda? A nomenclatura que a Bíblia diz no Velho Testamento, quando a Bíblia ela vai configurar essa pessoa serva, não tem nada a ver com empregado, como nós expressamos hoje. Nós estamos falando de uma pessoa que não tem direitos, não há um empregado, não. Servo aqui está consignado como um escravo. Só que quando eu olho e eu medito aqui, entenda, essa mulher ela não é hebreia, essa mulher não é cananeia, ela é uma egípcia. Lembre-se, o Egito, ele tinha todo o seu glamour, o rio Nilo, seus deuses, suas pirâmides, os faraós que eram semideuses. Esta mulher, que era egípcia, nasceu e tinha a sua ascendência numa das maiores potências daquela época, mas ainda assim era escrava. Sabe por quê, irmãos? Esse mundo caído onde nós vivemos, não importa onde você nasce, nós nascemos escravos do pecado. Nós nascemos com uma marca. E Agar, ela tem esse descompasso de vida, apesar de ter nascido em uma grande potência de nação, ainda assim ela era uma pessoa escrava. Eu aprendo que independente do que nós consigamos conquistar aqui nessa terra, sem Jesus nós somos escravos. Sim, escravos do pecado, escravos das paixões, escravos do mundo. Sim, vivemos uma vida completamente alienada de Deus, fora do propósito do Senhor. Por isso precisamos entender, todo ser humano sem Jesus, toda pessoa sem Jesus está fadada a uma eternidade de condenação e de juízo. Eu olho para esta mulher e eu aprendo quão terrível é ter um nome que não condiz com o seu estado. É egípcia, mas é escrava. De que vale hoje ter homens que têm bilhões e bilhões, ricos, milionários, mas são escravos do pecado, estão indo para o inferno, para a perdição eterna. São ricos, milionários, mas não possuem a vida eterna. Assim é esta de Agar. É uma egípcia, mas é uma escrava. Só que a Bíblia está dizendo aqui que ela é escrava de Sara. É meio que um contraste, porque quando nós olhamos em Gênesis capítulo 13, quando teve uma fome, Abraão ele vai correr para onde? Para o Egito. Essa história aqui, que talvez vai iniciar esse contato de Agar com Abraão. A Bíblia não diz que Sara, se Agar ela foi comprada, se ela foi doada. Mas uma coisa, eu aprendo aqui, se você olhar, por favor, acompanhe. A Bíblia diz no capítulo 12, ou melhor, no capítulo 12, o verso 16, diz assim:
e tratou bem a Abraão por amor dela, dando-lhe ovelhas, vacas, jumentos, servos, servas, jumentas e camelos. Quando Abraão estava no Egito, ele foi enriquecido com ovelhas, vacas, jumentos, servos, servas. E talvez aqui, dentro desse pacote todo, é que entra Agar. O capítulo 13, versículo 2, olha o que a Bíblia diz. Abraão, e saiu Abraão muito rico em gado, em prata, em ouro. Abraão é um ricaço, rico, muito rico. Ele é um homem que tem uma riqueza muito grande. Todavia, ele não tem filhos. Sara é linda. Sara foi a mulher que botou o rei do Egito de boca aberta. Sim, linda, linda e linda. Abraão teve que mentir sobre ela com medo de morrer, de tão linda que era Sara. Qual é o detalhe? Um dos homens mais ricos da sua época, uma das mulheres mais lindas da sua época, não podia ter filhos. Coisa que qualquer escrava, qualquer serva, qualquer mulher podia ter. Aquela família não podia. Escuta. Qual é a questão, irmãos? Tem coisa que o dinheiro não compra. Tem coisa que a beleza não consegue fazer. Eles estavam ali limitados, queriam ter filhos, tinham promessa, mas não podiam ter. Que tristeza amarga tinha no coração de Sara por não poder ter um filho. E Agar, ela é trazida para esse núcleo de família, olhava para o seu senhor, o homem ricaço, o homem rico, olhava para a sua senhora, que mulher linda, maravilhosa, mas tem uma tristeza, tem um vazio no lar. Não tem uma criança correndo, não tem ali o choro de uma criança, não, tem um vazio imenso. E depois de 10 anos deles convivendo ali, caminhando por aquela terra, Sara então, ela vai ter uma ideia. Dentro do código de Hammurabi, uma mulher que fosse estéril, ela poderia tomar uma serva e fazer uma barriga de aluguel, e ela poderia ter filho através da sua serva. Não havia nada de ilegal. A lei daquela época permitia isso. Agora tem uma coisa, irmãos, que eu precisaria andar aqui para ver. Nem tudo que é legal no mundo cai dentro do propósito. Era legal formalmente pelas leis das nações, mas não era o projeto que Deus tinha para aquele casal. Por isso Paulo escreveu e disse: todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convêm. Eu preciso separar o que me convém e aquilo que é lícito. Me é lícito fazer como cidadão, como pessoa, mas não me convém como cristão. Então eu me aparto. Por quê? Porque eu quero agradar a Deus. Eu assumi um compromisso com Ele, e a minha acenação para o céu é: eu quero agradá-lo em todas as coisas. Eu não posso fazer aquilo que apenas me é lícito fazer. Eu quero fazer aquilo que agrada a Ele. E Sara então vai tomar Agar e vai colocar ela no papel de uma concubina, de uma barriga de aluguel. E aqui tem um ponto, irmãos, que é o reviravolta da história para todos aqui. Escuta, o primeiro ponto que eu quero aqui salientar: Agar, ela era escrava, então ela não tem família, não tem configuração de pai, de mãe, não tem esposo. É alguém pela qual a vida está reservada a um limite muito grande, de servir, servir, servir. E aí a vida acena para ela. Entre todas as servas que Sara tinha, ela escolheu Agar. Mas escuta, Agar ali ela não está na posição de ela dizer quero ou não quero. Ela foi selecionada. Então, ela tem uma oportunidade. Ela tem a oportunidade de se tornar a mãe do grande Senhor Abraão. Ela vai se tornar ali a gestora. Ela assume uma posição, ela assumiria uma posição de importância. Ela não teria que fazer o trabalho igual das outras servas. Agora ela teria ali um status quo diferente. É uma
Irmãos, Deus respeita seus filhos. Saiba disso. Deus não vai interferir naquilo que você escolhe. Deus não vai interferir naquilo que você decide. Deus respeita o que você está querendo. Nós não somos robô. Deus não vai interferir nas suas decisões. Ele te aponta o caminho, Ele te mostra o que você tem que fazer. Agora, se você decidir errado, você vai arcar com todas as consequências. E Abraão, ele decidiu, ele e sua esposa. E em nenhum momento você pegar a palavra, você vai ver Deus interferindo nisso aqui. Porque isso aqui é decisão dele. Deus já te falou para Abraão: Abraão, eu vou te dar um descendente. Mas ele se precipitou. A pior tragédia na minha vida, na tua vida, é quando nós andamos precipitadamente. Nós somos apressados, nós queremos fazer as coisas do nosso jeito, metemos os pés pelas mãos, numa linguagem brasileirada. Não é isso que falou no Brasil? Meter os pés pelas mãos? É por isso que aconteceu com esse casal. Eles achavam que estava resolvendo, mas estava criando problema. E o problema não é pequeno, porque Abraão viveu 2000 anos antes de Cristo. Nós estamos 2000 anos depois de Cristo e nós estamos falando de 4 milênios depois. Aí você olha para o desenho lá no Oriente. Esse problema está vindo até hoje. 4.000 anos depois. As nossas decisões podem afetar nossa família, nossa vida, e podem mudar o curso da história. As coisas estavam indo bem. Sara confiou naquela serva, coloca ela em uma posição de destaque e dá a ela uma oportunidade. Agora a roupa de Agar mudou, a comida de Agar mudou, ela vai dormir em um local diferente. Mas todavia, nem sempre sabemos aproveitar as oportunidades, irmãos, que chegam até nós. Esse é um grande problema nosso. Eu não estou dizendo que aqui foi uma oportunidade de Deus, aqui foi uma oportunidade que Abraão, que Sara deu a ela. Mas entenda, nós jogamos fora as oportunidades que Deus nos dá. Quantas vezes que Deus abre portas para nós e nós desperdiçamos, jogamos fora. Quantas vezes que Deus fecha portas para nós e nós desperdiçamos as oportunidades. Quantas vezes que Deus faz coisas tremendas na nossa vida, mas nós não entendemos, não discernimos e erramos na maneira como conduzimos. Eu vou pedir para você que está aí, leia para mim o verso 4 do capítulo 16. Gênesis 16, verso 4. O que diz? Abrão teve relações com Agar e ela engravidou. Quando Agar soube que estava grávida, começou a tratar Sarai, sua senhora, com desprezo. Entende o que está acontecendo aqui? A Bíblia está dizendo que ela concebeu. Mas no momento que ela percebe que sua barriga começa a crescer, ela foi tratar a sua senhora com desprezo. Ela passou a desprezar a Sara. A pessoa que abriu a porta para ela, que está dando a oportunidade de ela mudar de vida, agora ela vai se levantar contra a patroa, contra a senhora dela. Sabe o que acontece, irmãos? Muitas das vezes nós achamos que tem um rio na nossa barriga. Lembra dessa expressão? É exatamente isso. Quando chega algumas oportunidades para nós, empinamos o nariz, achamos que somos superiores aos outros, achamos que somos grandes demais, que já não somos mais a ralé do povo, e não sabemos nós que estamos cavando a nossa própria cova. Eu costumo dizer uma coisa: existem pessoas que têm problemas, existem pessoas que atraem problemas para si. Aqui, eu olho para essa mulher e digo, ela tinha um problema por ser escrava, mas ela arranjou um problema quando deixou de ser escrava. E a pergunta que eu faço para você: os problemas que você está vivendo hoje, são problemas que trouxeram para você, ou são problemas que você está arranjando com as próprias mãos? Porque Sara, ela vai viver, Agar, ela vai viver agora um problema que ela arranjou. Porque o orgulho mudou a postura dela. Tem um ditado, irmãos, que diz assim: quer conhecer ser humano? Dê poder a ele. Quer conhecer uma pessoa? Dê a ela a autoridade. Fala assim:
O poder não muda a pessoa, o seu coração se revela diante de certas situações. E o coração de Agar se revela mal, porque ela agora vai olhar para Sara com um olhar de desdém. Supostamente, né? O que vemos aqui? Ela vai lá, passa a mão na barriga, aí olha, faz aquele olhar de desdém. Mas as mulheres, de mulher para mulher, provocações. Sara não é uma menina mais. Não. Nós estamos falando de uma mulher com seus 70 anos de idade. 75 anos de idade. Mas bela, conservada. No seu tempo ainda, essa idade não trazia as marcas da velhice. E ela, madura. Mas aquilo era demais, aquela mocinha provocando. Ela não suporta aquilo que ela faz. Verso 5, leia aí o verso 5, olha o que acontece. Olha. Então disse Sarai a Abraão: minha ofensa é por tua causa e minha serva pus eu em teus braços. E vendo ela agora que concebeu, sou menosprezada aos seus olhos. O Senhor julgue entre mim e ti. O que Sara faz? Sara vai até Abraão e diz: ei, Abraão, eu quis resolver o problema da nossa casa. Você tem uma promessa. Eu não posso te dar filho. Aí eu peguei uma serva, coloquei diante de você, para que pudesse gerar um filho para ti, para nós. Agora eu sou desprezado dentro da minha casa. Essa mulherzinha está me humilhando. E você não faz nada. Você não toma atitude, homem. Como assim? Eu agora, de senhora, eu estou agora sendo rebaixado do meu posto, da minha posição? Sim. Sara vai fazer uma séria e profunda reclamação. E Sara aqui está sendo dura com ele. Isso não é uma conversa amigável. Escuta uma coisa, irmãos. O problema se agravou depois dessa decisão deles. Escuta. Até então a Bíblia não apresenta aqui nenhum conflito entre Sara e Abraão. Mas depois dessa decisão, já tem uma contenda instaurada. As nossas decisões podem trazer conflitos para os nossos lares, para as nossas famílias. Porque não vigiamos, por causa das nossas decisões erradas. E essa decisão aqui de ter um filho através de Agar, agora atrai um conflito familiar. Abraão, ele não toma atitude. Aqui que a coisa pesa. Por quê? Porque Abraão deveria chamar Agar, colocá-la no seu lugar, e as coisas apaziguariam, mas não. Abraão tomou uma atitude, como eu disse, irmãos, apesar de toda a experiência que ele teve com Deus, ele não é perfeito. Abraão dá uma carta branca. Imagine uma mulher furiosa. Diz o verso 6 assim: disse Abraão a Sarai: eis que a tua serva está na tua mão, faz-lhe o que bem parecer aos teus olhos. O que Abraão está dizendo? Agar está aí, ela continua sendo sua escrava. Tem um filho meu no ventre dela, mas estou te dando carta branca. Faz o que você quiser. Faz o que você quiser. Não tem problema nenhum. Abraão sai da sua posição, no sentido de tomar atitude ali, e coloca em Sara, aquela que está enciumada, que está desprezada, que foi humilhada, a posição de resolver essa questão. Olha o que diz o final do verso 6: e afligiu-a Sara, e ela fugiu da sua face. Esse versículo, essa frase, ela resume palavras, resume situações aqui, que eu e você aqui, é olharmos para o texto e pensar. O que é afligir? É só uma palavrinha. Mas o negócio foi tão terrível, que a menina pensou: é melhor eu ir embora, morrer lá fora, que ela vai matar aqui dentro. A convivência se tornou
tornou insuportável. Já não dava mais para estar no mesmo espaço, no mesmo lugar, a tal ponto que ela resolve fugir, e ela está grávida. Ela não tem tantas condições, mas ela prefere fugir de Sara do que ter que encarar a situação toda. E aqui, irmãos, é onde eu consigo olhar e entender. Há um Deus no céu que nos acolhe no meio dos nossos erros. Essa história começa com Agar como uma vítima dos desajustes sociais. Era uma escrava. Depois, ela é vítima de si mesma, porque o orgulho tomou conta do seu coração e ela fez o erro. No segundo ponto aqui, ela não é vítima, não tem como vitimizar-se, porque ela causou tudo isso. Irmãos, é importante nós entendermos o que nós estamos vivendo. Nós somos vítimas das questões, ou fomos nós que nos colocamos na posição de vítima? É os erros que cometemos, a nossa escolha que está nos levando a isso. Porque Agar, ela entra nessa situação aqui de ser afligida pela sua senhora por causa das suas decisões erradas. Acabou o mundo? Não. Essa é a bênção da palavra, irmãos. Talvez aqui que eu comece o que eu quero vos falar hoje. Aqui no meio do nosso ser, quando nós metemos os pés pelas mãos, quando nós estamos quebrados, arrebentados da vida, tem um Deus no céu que continua nos amando. As pessoas podem nos desprezar, as pessoas podem olhar para nós com cara torta, as pessoas podem até nos expulsar, mas Deus, Ele estende as mãos e diz: eu não desisti de você, eu não te lanço fora. Lembre-se, ela não faz parte da aliança, ela é só uma egípcia escrava. E esse texto aqui é um dos textos mais revelativos do livro de Gênesis. Escuta, essa mulher vai fugir, de maneira que a vida estava insuportável, ela foge. Talvez ela, conforme diz aqui o versículo 7, que ela está junto a uma fonte, no caminho do sul. O que ela está tentando fazer? Ela está tentando voltar para o Egito. Ela está fugindo de Sarai. Essa opressão tão forte levou ela para o deserto. O pensamento dela é melhor morrer no deserto do que morrer lá, naquela casa. Lá eu não volto, lá eu não consigo, lá está mal. Mas o verso 7 está dizendo que ela está junto a uma fonte de água no deserto. E está no caminho do sul. Tem duas coisas aqui a pontuar-se. Essa mulher, ela vai desbrenhar-se deserto fora. Aí ela acha uma fonte de água. E ela para ali e fica na fonte de água, porque ela está calculando. Ela está tentando. Ela não é mais a menininha anterior, ela está grávida. Então ela sabe que tem limitações. Por isso ela para naquela fonte de água pensando: dá para me chegar no Egito? Talvez esse aqui é o momento. É o momento que a ficha dela caiu. Porque ela está no meio do deserto, onde ninguém pode socorrê-la. Ela está sozinha. E ela só tem a água diante dela. A sua vida se resume agora a um deserto. E eu anotei aqui algo que para mim é muito importante de repartir com os irmãos. O deserto pode ser resultado das nossas más ações. Desertos da vida pode ser resultado dos nossos próprios erros. Agar estava no deserto porque ela escolheu ir para lá. Foi ela que foi. Ela está fugindo de uma situação e foi parar no deserto. Quantos de nós, irmãos, que vamos para o deserto da vida porque estamos fugindo? E a grande questão é: estamos fugindo de quem? Estamos fugindo de quem? O que está nos levando a fugir? Mas a bondade de Deus está no versículo 7. Alguém leu o verso 7 para nós? Que é o texto que lemos no início. 16, verso 7. Quando o anjo do Senhor
vai e encontrou junto a uma fonte de água no deserto, e junto à fonte no caminho de sul, perguntou. Entenda. Quem vai ao encontro dela é Deus. É sempre Deus que vem ao nosso encontro. Quando estamos quebrados, arrebentados, não tem mais nada para ser feito por nós, aí Deus é que vem nos encontrar. E nós temos em nós a decisão de recusar a oferta da graça ou aceitar a oferta da graça. Mas aqui não tem mérito nenhum de Agar. O mérito é de Deus. É Deus que vai ao encontro desta mulher. E qual é a grande revelação aqui? Volto a dizer: se pensarmos nela como egípcia, quem é Agar? Agar é uma idólatra. Ela conviveu adorando ídolos. Ela viveu numa vida onde ela era politeísta. Mas agora ela lá no deserto, ela vai ter um encontro com o único Deus. Deus vem encontrar e envia um anjo para ela. Esse anjo se apresenta diante dela e o verso 8 diz assim: e disse: Agar, serva de Sarai. É forte isso. Sabe por quê? Ela está no deserto, ela é chamada pelo nome, ela é chamada pela posição que ela está. Deus conhece a gente. Não importa onde nós estamos escondidos, não importa para onde vamos, irmãos. Deus sabe o teu nome, o seu sobrenome. Deus conhece toda a tua história, toda a tua trajetória. Ele sabe todos os nuances, os detalhes da tua vida. Talvez o susto dela é exatamente ouvir o nome dela ser chamado e o posicionamento que ela tinha. Agar, serva de Sarai. Mas aqui tem uma pergunta que é feita pelo anjo: de onde vens? Para onde vais? Espera aí. O Deus que conhece o nome, sabe a posição, não sabia de tudo, sabia isso. E por que pergunta? Porque Deus quer que nós abrimos o nosso coração para Ele. Precisamos expressar diante de Deus, irmãos, o que sentimos, quem somos. Deus quer ouvir as nossas confissões. Deus quer ouvir o que de fato está ocorrendo no nosso interior. Ele é um Pai, o Pai que quer ouvir de nós. De onde você está vindo? O que se passa dentro de você? É o mesmo quando nós encontramos o primeiro encontro após o pecado de Adão com Eva. Quando Deus entra no jardim, o Pai pergunta: onde estás? Deus sabia onde é que estava Adão? Sabia. Mas Deus está chamando: onde você está? A mesma coisa é aqui. A pergunta para de onde você está vindo, mulher? E você está indo para onde? De onde vem? Está falando do passado. O que você fez? Qual é a sua história? Quais são as partes que você está deixando para trás? Para onde você está indo? Qual é o seu objetivo? Qual é o seu propósito? Aqui está mostrando passado e futuro. A essa pergunta aqui traz uma marca muito forte. Qual é o seu projeto de vida? Lá naquele deserto, o anjo está perguntando: qual é o teu projeto? Lembre-se, o nosso passado vai definir o nosso futuro. De onde você está vindo e para onde você pretende ir? Porque aquele dia era o dia da mudança. Nós vamos alterar tudo. Vamos alterar a tua rota. Ela não sabia, mas aquele momento seria um momento marcatório da vida daquela mulher. Deus preparou um encontro com ela, mostrando qual é o teu alvo, o que você pretende na vida. Sozinha naquele deserto. Escuta isso. A probabilidade dela perder aquela criança era muito grande. O que significa? Ela iria abortar uma criança, um projeto, um ideal. Os desertos da vida. Quantos projetos que nós abortamos por causa das nossas decisões erradas? Quantos projetos de Deus, quantos sonhos, quantos ideais que são abortados, que morrem no deserto da vida? Porque nós tomamos as decisões erradas. Deus não nos chamou para viver no deserto. Deus não nos quer que nós venhamos a viver a nossa vida no deserto. Não, Deus tem um projeto para nós. Deus tem uma marca para a nossa vida. E aquela mulher ali sozinha, solitária,
chorando talvez, sem saber o que fazer, Deus envia para ela uma palavra. Deus estava dizendo para ela: eu posso mudar a tua vida. Ela não conhecia Deus, ela tinha ouvido falar de Deus na casa de Abraão, mas aquele dia Deus resolveu se revelar para uma estrangeira, para uma egípcia que não conhecia ele. Ela responde, verso 8: venho fugida da face de Sarai, minha senhora. Qual é a aprendizagem, irmãos? Quão é importante precisamos ser sinceros diante de Deus. Não podemos ficar escondendo nossos erros, fraquezas e debilidades. Ela é sincera e diz: olha, eu estou fugindo de Sarai, eu estou indo embora, eu não aguentei. O verso 9 diz: então lhe disse o anjo do Senhor: torna-te para a tua senhora, humilha-te debaixo das tuas mãos. Deixa eu dizer para a igreja, queridos, Deus ama a nossa vida, mas tem uma coisa que nós encontramos na palavra: Deus não bajula nenhum de nós. Nós, como pais, temos a tendência de, devido ao amor aos nossos filhos, nós queremos protegê-los, guardá-los, resguardá-los. Mas Deus, Ele não apenas quer cuidar de você, Deus quer o melhor para você. Talvez do ponto de vista humano, para Agar aqui, qual era o melhor? O melhor era Deus preparar uma tenda para ela, um lugar para ela viver longe de Sara. Mas não, ela havia sido orgulhosa, ela errou lá atrás. Agora Deus diz para ela: vai fazer o seguinte, menina, verso 9: você vai voltar para Sara, você vai se humilhar debaixo da mão dela. É tudo que aquela moça jamais queria ouvir. Nem sempre o que Deus fala conosco é o que nós queremos ouvir. Quando Deus quer nos confrontar acerca da mudança do nosso coração, sobre arrependimento, sobre mudança de postura, existem coisas que Deus vai mexer lá dentro do nosso interior, de se humilhar. Vai lá, pede perdão, não fui eu que errei. Sim, se é o princípio, e ela aqui está toda errada, mas Deus está dizendo: vai lá, você vai se humilhar, torna-te para a tua senhora e humilha-te debaixo das tuas mãos. Qual é a dificuldade que nós temos com o Evangelho hoje, irmãos? É que o Evangelho hoje ele está contaminado com promessas que Deus não estabeleceu na sua palavra. As pessoas, elas vão para a igreja na expectativa de que ela vai ter um carro novo, que ela vai ter uma mansão, que ela vai ter um sítio, que ela vai ter isso, vai ter aquilo, outro, ela vai ser, o rico da terra. Sim, o Evangelho tem promessas humanas. Não, querido, escute uma coisa: o Evangelho resolve todas as nossas questões, mas a principal da nossa vida, o Evangelho nos coloca em paz com Deus. Ele restaura, nos reconcilia, nos coloca numa posição de filhos amados diante do Senhor. Esse é o poder do Evangelho. O Evangelho que nos salva, que nos liberta, que nos transforma, que nos faz viver novidade de vida. O que vier aqui na terra é lucro. Sim. Mas o objetivo principal do Evangelho não é nos fazer felizes nessa terra, é nos preparar para a eternidade. E é lógico que quando eu estou em paz com Deus, com certeza da minha salvação, pode acontecer o que for, irmãos, tem uma alegria aqui dentro. Como é que você explica? Como é que se explica os crentes entrando lá naquela arena de Roma, cantando? Como explica isso? Cantar como? As pessoas gritando palavra de ordem: morte aos ateus, morte aos ateus. E eles cantando para Deus ali. Dentro de alguns minutos, as grades seriam abertas, leões sairiam dali para dilacerar os corpos deles. E eles cantaram, esperando o ataque. Tem um fato da história que diz que uma criança pequena agarra a sua mãe e diz: mamãe, por que eles estão gritando? O que vai acontecer conosco? E aquela mãe abraça a sua filhinha e diz: filha, acalma, porque daqui a pouquinho nós vamos entrar nos portais da eternidade. Eles vão abrir aqueles portões, vai sair animais perversos dali, mas aguenta, filhinha, é só um tempinho, é só uma dorzinha pequena que passa rápido, mas não
nós vamos estar eternamente com Deus. A alegria é essa convicção, irmãos, de que eu sei que quando meus olhos fecharem aqui na terra, eu tenho um lugar preparado para mim lá nos céus. Haja o que houver, aconteça o que acontecer. Mas voltando para terminar essa palavra, o anjo dá uma palavra: você vai voltar, você vai lá restaurar as coisas, vai colocar as coisas em ordem. Aí o verso 11 diz assim: disse também o anjo do Senhor: eis que concebeste, você está grávida, você vai dar à luz um filho, o qual chamarás de Ismael, porquanto o Senhor ouviu a tua aflição. Está pensando que Deus não te ouve? Deus ouve. É o Deus de Abraão que está ouvindo a voz da Sela. Ela, como escrava, talvez pensava: não, eu não tenho esse mérito com Deus. Lembre-se, os tempos egípcios tinha toda uma pompa, sacerdotes. Havia toda uma maneira de se chegar aos deuses. Você tinha que ter generosidade para se representar diante dos deuses. Pobre, como assim Deus vai aceitar pobre? Não, o pobre tinha nada para oferecer. Os templos luxuosos egípcios, isso era para os grandes faraós, os grandes que tinham ali grandes oferendas para oferecer aos deuses e ser aceito. Essa mulher nunca imaginaria que Deus estava ouvindo a sua aflição, que Deus estava ouvindo o seu choro, o seu pranto, o seu lamento. E agora Deus vai dizer para ela: olha, tem um filho sendo gerado dentro do seu ventre, e esse menino que está sendo gerado aí, ele vai se chamar Ismael. É Deus que está dando o nome, e Deus está falando com a escrava. Ele será muito valente, a sua mão será contra todos, e a mão de todos contra ele, mas ele habitará no meio de todos os seus irmãos. Sabe o que eu estou dizendo? Apesar de ele estar em guerra com todos, eu vou protegê-lo e guardá-lo. Para uma mãe que ouve uma promessa sobre o seu filho, isso é calento no coração de Deus. Tem um Deus de promessa, tem um Deus que nos garante: eu cuido de você, eu cuido da tua vida. E sabe o que é belo? O belo aqui é o verso 13. Por favor, leia para nós o verso 13. Então Agar deu ao Senhor, que havia falado com ela, o nome de: Tu és o Deus que vê. Porque ela dizia: Neste lugar eu olhei para aquele que me vê. Escuta, qual é a grandeza aqui? Nós temos aqui personagens antes dela. Temos Adão, temos Sete, temos Enos, temos Enoque, temos Noé, temos Abraão. Mas esta mulher tem uma revelação, e a primeira que vai dizer a respeito de Deus, dizendo: Tu és Jeová Roi, o Deus que me vê. Uma mulher escrava que tem uma experiência com Deus, que vai nomear o nome do Senhor: Tu és o Deus que me vê. Ela está dizendo: tem um Deus lá em cima que assiste os homens. Os olhos de Deus não estão olhando para os poderosos, os grandões, para as famílias ricas, para os importantes, não. Tem um Deus lá em cima que enxerga uma escrava, uma medíocre, tão pequenina. Tem um Deus que me vê. Ela pergunta: não olhei eu também para o querer dele? Deus alcançou daquela mulher no momento mais difícil da vida dela. E o que ela faz? Escuta. Levanta-se, engole o choro e caminha de volta para encontrar-se com Sara, sua algoz. Mas ela não chega lá mais com orgulho, com soberba, com humildade. E ela vai dizer: me perdoa. Todos percebiam, não é a mesma Agar. Tanto é que a Bíblia não fala mais de nenhum problema aqui. Se você olhar o texto não apresenta mais nenhuma dificuldade de Sara com Agar. Por quê? Porque Agar está mudada, Agar está transformada. Quando nós temos um encontro com Deus, irmãos,
a nossa vida transformada. Até o nosso algoz, até aquele que é nosso inimigo, vai perceber: tem algo diferente nele, tem algo diferente nela, tem uma mudança, tem uma transformação. Porque é isso que Deus opera em nós, irmãos. Opera uma transformação na nossa vida. A vida de Agar foi transformada. E é por isso que ela consegue retornar para o lugar onde ela conviveu uma aflição tão grande que levou ela a fugir. E para encerrar, verso 15 diz: e Agar deu à luz a um filho, Abraão, e este deu um nome ao filho que Agar tivera, Ismael. Exatamente como antes tinha falado. O nome dele é Ismael. E ela teve um filho. Escuta. Ela não abortou. Ela não viveu longe do propósito. Ela teve filho que o anjo disse que ela teria. Deus, Ele quer mudar a nossa vida, mudar a nossa rota. Mas para que tudo isso acontecesse, o que ela tem que fazer? Retroceder. Voltar para a posição que Deus queria. Qual a posição que Deus quer? Qual é a posição que Deus quer? O que Deus está cobrando de mim e de você? Lembre-se, não há nenhuma palavra que Deus diz assim: Abraão, volta para Ur. Não. A Ur, nunca mais. Arã, nunca mais. Existem lugares e locais que Deus te tirou que nunca mais vai. Abraão nunca mais voltaria. Agora, para Deus agir na vida de Agar, ela tinha que voltar naquela posição que tinha uma verdade. E Deus muda, irmãos, totalmente a história de Agar. E é lindo pensar que uma desconhecida, uma escrava, ela teve um encontro com o próprio Deus. Nós somos acostumados a pregar sobre Enoque, que teve ali o andar com Deus, o Noé que andou com Deus, o Abraão, mas uma mulher ensinava. É diferente. Isso mostra: Deus não faz acepção de pessoas. Deus trata todos nós como iguais. Por isso que Paulo ele vai escrever que diante de Deus não há pobre, nem rico, servo, livre, homem ou mulher. Todos nós estamos na mesma linha. Quando Deus nos olha, Ele não vê pastor, membro, congregado. Não, estamos todos no mesmo patamar. Ovelhas do Senhor, alvos do amor e da graça. Se coloque em pé. Dá um sol aí. Teus olhos pegaram aqui. Deus requer que eu Nada posso esconder, e não sou nada sem ti. Confia ao Senhor. Tu sabes de mim, quando sondas meu coração, tudo pode ver, vem dentro de mim. Leva a vida há uma só verdade, pois quando me olhas, nada posso esconder. sei que a tua fidelidade Leva a vida mais além do que eu possa imaginar. Sei que não posso negar que os seus olhos sobre mim me enchem nada mais. Você gritou? Feche seus olhos. Deus é eterno. Deus olhos têm estado sobre nós. Deus olhos têm visto, Deus, toda a nossa história e trajetória. E eu quero te bendizer, Deus, porque o Senhor jamais nos abandonou. O Senhor jamais deixou de nos ver, de nos olhar. E eu quero, Senhor, enaltecer o teu nome, porque o Senhor nos arrancou
pelo poder de água, no nome de Jesus. Estenda as mãos assim. Que o grande e eterno amor de Deus, que a graça infinita do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e que as doces consolações do Espírito Santo permaneçam sobre toda a igreja do Senhor, desde agora e para todos sempre, todos digam comigo amém. Deus abençoe a igreja, Deus abençoe os irmãos, em nome de Jesus.